Solta a vinheta porque hoje vai ter música muito boa. Desde a eternidade, a cruz enche a história, o amor do Criador, bondade ao pecador, de graça nos chamou, os santos entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno rei, vamos anunciar. Todo olho há de ver toda beleza e eterno poder. Dobrem os joelhos, línguas confessem, viva o rei que nos fez viver. E todo olho há de ver toda beleza e eterno poder. Dobrem os joelhos, línguas confessem, viva o rei que nos fez viver. Pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno rei, vamos anunciar. Yeah, yeah, vamos anunciar. Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast cristão voltado para mulheres amantes da palavra de Deus. E vocês já viram que hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Lari Macário. Seja muito bem-vinda, Lari. Muito obrigada, meninas. Eu estou assim honradíssima, muito feliz mesmo de estar com vocês. Esse convite, nossa, especial demais, especial demais. A honra é toda nossa, né? Com Já certeza. começamos muito diferente. Animadíssima. não é? Muito bom. E a Lari, ela é casada com o pastor Macário. Depois ela vai contar um pouquinho sobre a história deles. Mãe de 2 meninas. Fofíssimas. Gracinha, as duas. Ela tem a Cissa, de Isso. 7 meses. Isso. E a Laís. Liz. Perdão. A Liz, de 3 aninhos. Isso. Então, conta um pouquinho pra nós, né? Vocês são de Isso. Curitiba. E antes de contar, né, Carol? Vamos perguntar pra ela. Tem que fazer a pergunta clássica do nosso podcast. Quem é Jesus pra você, Lari? Quem é Jesus? É uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, né? Porque, é tudo. Mas, cara, tudo é tão vago, né? E por muitas vezes a gente não deixa que ele seja tudo, infelizmente. Mas Jesus, por muito tempo, foi alguém que eu entendi pela minha razão, né? Porque eu cresci num lar cristão, que era o Senhor, o Salvador, morreu por mim na cruz. Mas por muito tempo eu só entendi isso na teoria. Era meio conceitual. Mas depois de eu já ter sido batizada, já tocava há muito tempo na igreja e tal, eu entendi de fato, tive uma experiência real com quem era Jesus. Eu entendi que eu precisava de um Salvador, de fato. Inclusive tem uma música minha que se chama Salvador, né? E ele é o Salvador da minha vida. Aquele que dá razão à minha existência, nas minhas crises. E aí tem toda a minha história, né?
Não sei se vai dar tempo de contar tudo. Mas, por isso que eu falo uma pergunta tão simples, né? Mas eu tô já fazendo um texto que vocês vão ter que me frear aqui, ó. Mas por conta de toda uma história e tudo. Mas eu vejo, de fato, assim, Jesus é aquele que traz sentido à minha vida e aquele para quem eu corro quando as minhas emoções começam a querer vacilar, né? Então, esse é o Salvador, né? E o alvo é aquele com quem eu desejo e quero desejar, porque às vezes a gente não deseja, porque às vezes as coisas da terra são tão lindas e brilham tanto aos nossos olhos, mas é aquele que eu penso, e que às vezes eu volto a pensar nisso, eu preciso ansiar por estar com Jesus, eu preciso ansiar pela volta de Jesus. Ai meu Deus, será que eu estou ansiando por isso? Porque... Então, ele é aquela pessoa por quem eu devo ansiar estar ao lado e passar a eternidade ao lado dele. Porque é isso que a gente prega, é isso que eu canto. Então, volte e meia, eu preciso voltar. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E é que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Não é sobre mim, não é sobre o ministério. Por muitas vezes eu né, lido desde criança com música e sempre à frente, né, de muitas coisas, sempre em posição assim, que as pessoas estão vendo. Mas... E por muitas vezes eu achei que era sobre mim. Deus está fazendo tudo isso aqui, olha, para que eu, né? E nos últimos meses, na verdade, logo, lógico que ao longo dos anos Deus foi trabalhando isso, mas ao longo dos últimos meses especificamente, eu tenho pensado muito nisso. Não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre o ministério dele e como ele está me permitindo fazer parte. Então, por isso que é o que resume, né, João 3,30, é que ele cresça e eu diminua. É sobre ele, não é sobre mim. Sobre ele, sobre ele, sobre ele. Muito bom. Então, vocês já viram, ela é cantora, compositora, mas também tem uma formação, né, em medicina veterinária. Isso. E, então, conta um pouquinho para nós, né? Como que foi esse começo, né? Como que a música entrou na sua vida? Você já comentou aí que desde a infância já estava ali com os instrumentos, mas conta de onde vem essa origem. Então, meu pai... sempre foi muito musical. Meu pai era da área da música também, embora nunca fez isso profissionalmente, mas meu pai cantava, sempre foi dirigente de louvor, né, de música na igreja, então sempre muito envolvido com isso. A irmã do meu pai também, ela é cantora, compositora, minha tia Glaucia, é instrumentista, toca teclado super bem, missionária, então é alguém que está super envolvida com a obra do Senhor, também é uma referência muito grande. E aí, quando eu nasci, na verdade, antes de eu nascer, eu já na barriga da minha mãe, meus pais, minha mãe, inclusive, faziam parte de um conjunto, chamado Conjunto Primeiro Louvor. Eu sempre brinco, era tipo o Vencedores por Cristo lá do Norte Fluminense. Você já fazia parte do louvor antes de nascer. Antes, entendeu? É isso, gente. Eles chegaram a gravar LP, então lá na região de Macaé, Rio das Ostras, aquela região ali, região dos lagos, eles eram super conhecidos ali, né? Na Serra de Macaé também. Então, eu cresci toda semana, tinha ensaio do conjunto. E era muito legal, porque eram várias pessoas cantando e banda tocando ao vivo. Então, minha tia, inclusive, cantava e tocava também teclado, meus pais cantavam, aí tinha bateria, tinha guitarra, teve época que teve saxofone, tá, metais. Tinha quem mexia no som, então viajava. Então, gente, eu cresci, tipo assim... Nesse meio. Pra mim, foi uma coisa tão gostosa, eu tava ali toda semana em ensaio e tal. E, além disso, na igreja local, meus pais sempre super envolvidos, e meu pai especificamente envolvido com a área da música. Então, a música, pra mim, foi muito natural, Eu era cotoca, que eu ainda sou meio cotoca, né? Mas assim, era mais cotoca ainda, era bem criancinha. Eu batucava tudo, até hoje, eu sou super rítmica, eu amo percussão. E aí eu comecei tocando percussão, né? Então eu pegava as latas de leite em pó, lata de chocolatado, panela, pra colher deixar de sua mãe pá, doida. pra deixar minha mãe doida e tal. Eu amo. E aí minha tia, né, que eu falei, ela leva muito jeito, ela é muito rítmica, ela e tal. E aí, então a parte do ritmo da percussão foi sim. E aí minha irmã fazia aula de piano na época. Hoje ela não toca nada, gente. Ela fez só, acho que Deus botou ela pra fazer pra eu poder depois caminhar ali. Porque o meu instrumento não é o violão. Gente, eu tô aqui só arranhando o violão, até errei aqui, mas o que importa é o coração, né? Vai ficar lindo. Mas o meu instrumento é o piano. Mas como é que eu fui parar no piano, né? Como é que eu fui estudar?
Minha irmã tinha um piano em casa, um tecladinho, Cássio, que todo mundo tem, aquele bem basicão. E aí eu comecei muito novinha ainda, comecei tirando coisas de ouvido. A melodia, né? Só uma mãozinha, tirava ali, ouvia e conseguia fazer aquilo com facilidade. E aí minha tia, opa, cara, o ouvido dela é muito bom, vamos... Eu já fazia aula de musicalização, e aí eu fui fazer aula de piano, com o Marquinhos Caio. Eu falo até sempre o nome dele, porque eu gosto muito de reconhecer as pessoas, cara, eu sou muito grata sempre as pessoas, assim. E Marquinhos, pra mim, é uma das maiores referências na música que eu tenho. Eu falo que ele foi meu mentor, meu professor, um pai na música, um pianista incrível. E ele não dava aula pra criança na época, mas ele conhecia minha família, né? Meu pai, minha mãe. E ele viu, assim, que, cara, acho que essa menina tem um talento aí. E aí ele aceitou me dar aula. E eu fui estudar. Eu estudei meio assim, meio capega, porque eu só queria estudar na aula, chegava em casa e não queria estudar nada. Hoje eu me arrependo muito disso, mas deu pra eu me virar. E hoje, né, o meu instrumento, hoje eu tenho mais domínio, né? E aí eu fui parar no piano assim. E até então eu não cantava, eu não gostava de cantar. E essa é uma história também curiosa, né? Sempre que me perguntam, eu conto história, eu penso, meu Deus, que engraçado, porque você é toda falante. E eu sempre fui muito assim, sempre gostei de falar, sempre fui a menina palhaça, aquela... Mas eu tinha uma coisa muito assim, uma vergonha, uma coisa engraçada de cantar. Eu não cantava em público. Eu só tocava, interpretava, o que quisesse eu fazia em público, mas eu não cantava. Mas eu tinha a noção que eu era afinada, eu sabia que eu sabia cantar. Mas, por algum motivo, não sei, algum tipo de orgulho, alguma coisa, eu não cantava, né? Só no banheiro. E aí eu Que é cantava o no banheiro. melhor lugar. Melhor lugar, não com a é? escola, tá, você se escuta ali. E fui treinando no banheiro. Meu pai cantava, minha mãe cantava, minha irmã, igreja pequena, né? Aí, né, a família vai lá cantar, fazer apresentação, aquela oportunidade, sei lá. Mas eu nunca cantava com eles. Até que chegou um dia, eu não me lembro ao certo, que eu sou muito ruim com datas, mas eu acho que eu tinha uns 7 anos por aí. 7, 8 anos. Minha mãe, ela é mais tímida, ela é uma pessoa mais dos bastidores. Ela não é essa pessoa igual a mim. Eu sou muito parecida com meu pai. Meu pai era muito essa pessoa, assim, de estar à frente, falar e tal. Mas sempre que tinha algum casamento da família, alguma coisa assim, festa de família, convidava meu pai pra cantar, né? Fazer dueto, meu pai e minha mãe. Só que, cara, eu sabia que era muito desconfortável pra minha mãe. Não era um lugar que ela se sentia, sabe? Ai, caramba, eu tô do holofote, eu tô... E aí, nesse casamento específico de um primo do meu pai, eu já tava com um entendimento maior, assim, das coisas, né? Tava mais pertinho. E minha mãe ia cantar com meu pai. Só que eu sabia que ela tava muito, tipo assim... Eu comecei a ficar nervosa por ela. A história foi essa. Eu comecei a ficar nervosa por ela. Falei, meu Deus do céu, eu tô tensa pela minha mãe. Eu falei, mãe, você quer saber de uma coisa? Deixa que eu canto no seu lugar. Olha que doideira, né? Deixa que eu canto no seu lugar, que eu tô nervosa, acho que eu vou ficar menos nervosa comigo cantando do que com você cantando. Deixa que eu canto com meu pai. Gente, aí depois desse dia, aí eu cantei no casamento, deu tudo certo. E depois desse dia, minha mãe nunca mais pegou o microfone pra cantar. Olha. E eu Isso tô foi aqui quando? até... Então, eu tinha uns 7, 8 anos, devia bem ser novinha. 1997, 1998, por ali. Tá. Então era nova, né? E aí, a partir daí, eu comecei a cantar. E sempre em casamento, aniversário de 15 anos e tal. E aí, depois, na adolescência mesmo, que daí eu já tocava na igreja, porque eu comecei a tocar muito novinha percussão. Que eu comecei tocando percussão. Então, bem novinha, eu tocava percussão na igreja. E aí, depois eu comecei a tocar teclado, que aí fui estudando, tá, fui aprendendo ali, fui tocando. Mas aí, o cantar mesmo foi mais na adolescência, no Ministério de Adolescentes ali. E aí, eu comecei a desenvolver essa coisa do canto. E também essa habilidade, eu sempre gostei de falar em público, mas essa habilidade mesmo de ministrar, de falar, de dirigir aquele momento, foi tudo na adolescência. Foi, cara, que escola, né? Que escola maravilhosa. Eu penso assim, a igreja é uma escola muito, muito legal. E que maravilhoso é quando a gente permanece nela, né? Porque tantas pessoas começam e depois usam esses talentos, né? Dons e talentos que Deus dá para outro viés, enfim. Mas foi uma excelente escola e daí eu comecei. O pastor de jovens, ele fala lá, cara, você ministra, você faz hoje. Eu falei, tá, então deixa comigo. E daí um ambiente que eu me sentia à vontade também, né? E aí fui começando a desenvolver isso e hoje eu amo. Eu falo assim, o que me dá... Uma das coisas que me dá mais prazer, assim, mais alegria na vida é ter esse momento como igreja, assim, né? De cantar com a igreja, de dirigir esse momento, de conduzir, entre aspas, lógico que a adoração é individual,
né? O louvor e a adoração. Você responder de forma adequada a Deus, que é a adoração, é individual. Mas o dirigente, ele tem um papel importante ali, né? Então, eu amo fazer isso, gente. Eu amo cantar como igreja. Tem músicas minhas que não são congregacionais, e eu até falo, eu tenho conversado muito isso, eu tenho tentado ser mais congregacional nas canções. Me forçado quando eu vou pensar em compor. Esse ano eu tive várias oportunidades legais de compor em grupo. Eu nunca tinha feito isso, de compor em grupo. E assim, vieram canções congregacionais lindíssimas, algumas, inclusive, a gente vai gravar no ano que vem na igreja, já estão sendo cantadas na minha igreja local. Gente, então, e músicas muito legais, assim. Mas conta um pouco, porque o pessoal que tá assistindo, que eu acho que a Thelma também não sabe onde vocês vão, Isso que é eu acho que é importante, legal. gente, isso. Pelo meu sotaque, não dá pra negar, né, gente, que eu sou de Macaé, no Rio de Janeiro, eu sou nascida no estado do Rio de Janeiro. Meu marido também é do estado do Rio. Mas nós estamos na Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, desde janeiro de 2025, janeiro desse ano. Igreja Batista do Bacaxeri, a IBB, uma igreja viva mesmo, uma igreja relevante na cidade de Curitiba, e onde a gente tem tido o privilégio de servir. Meu marido é pastor de adolescentes, ele agora está num período como interino também dos jovens, até o início do ano, se Deus quiser, mas ele é pastor de adolescentes lá da igreja, e eu tô trabalhando com música na igreja, né? Então, eu falo que eu nunca tive tanta liberdade de trabalhar na igreja. Às vezes eu tenho até que aprender a dizer não, porque é tanto convite. Eu amo, gente. É uma coisa que, assim... E eu amo servir. Eu amo servir. Pra mim, não é um peso, não é um fardo. Não, muito pelo contrário. Eu me desdobro, às vezes, eu falo, meu Deus, por que eu fui dizer sim? Porque agora eu tô que nem uma Não maluca. entendo sobre isso. Esse assunto eu não entendo. Não entende, né, Carol? Eu não sei. Eu tô olhando pra você, assim, eu tô, acho que, tendo uma semelhança, assim. Mas, então é isso. Então, eu sirvo na igreja, lógico, junto com o Macário. Agora, eu já cheguei em Curitiba no final da minha gestação, da Cissa. Então, eu cheguei meio devagar, mas ao mesmo tempo servindo já na área da música. Então, assim, no Ministério de Adolescentes com meu marido, eu fiquei um pouco mais quietinha, porque eu já estava no final da gestação, depois Cissa nasceu em abril. Mas, ao mesmo tempo, em março, que foi quando eu comecei lá a cantar de fato, eu já ministrei o louvor 3 vezes em março. Falei, cara, vocês estão me explorando porque depois eu vou ficar de licença maternidade. Mas eu amo, foi muito legal. E a igreja, assim, nos recebeu também de uma forma muito incrível. E aí, eu tive essa oportunidade. A gente teve um primeiro retiro de composição da igreja. Foi muito legal, foi muito gostoso. E foi essa primeira oportunidade que eu tive de compor em grupo, porque até então eu compunha sozinha em casa, eu comigo mesma. E como é legal compor em grupo. Assim, meu Deus, isso... acho que abre um campo tão grande, porque você vai trocando, né? E às vezes uma coisa que você não pensa, meu Deus, como é que eu vou sair daqui dessa... Eu preciso ir pra outra parte da música, não tô conseguindo, tá agarrado, a letra não tá... E aí outra pessoa vem com uma ideia e dá outra. Então, tem canções mais congregacionais, então agora, mais recentes, que eu tive a oportunidade de participar. E eu fiquei muito feliz. Falei, cara, eu consigo fazer música congregacional também. Que bom. Porque a gente estava falando sobre isso, né? Mas por que eu entrei nesse assunto que eu já não lembro? Eu falei que muitas canções minhas não são... talvez não tenha essa pegada congregacional, né? Mas eu tenho tentado caminhar para isso, justamente porque eu acredito... da importância da gente cantar como igreja, né? Como corpo, né? Como comunidade. Então eu tenho tentado, não que não seja certo compor outras canções, porque a gente tem os nossos momentos, a gente tem os nossos momentos de devocional, momentos de reflexão. Cara, às vezes pessoas que não conhecem a Jesus, eu já tive algumas oportunidades de pessoas que não eram cristãs e, cara, eu ouvi tua música e ela falou muito comigo, ela me impactou muito. Eu falo, cara, a música chega em lugares que você não imagina. Uma dessas pessoas, eu tenho a alegria, assim, de saber que ela e o marido se converteram. Que legal. Acho que foi ano passado. E ver, assim, a mudança de vida deles e saber que, de alguma forma, Deus usou a minha música, talvez, para ir quebrando, para o Espírito Santo trabalhando ali no coração. Então é isso, a música é bem importante. Então acho que esse é um resumão de como que eu comecei na música ali, já desde novinha, batucando e tal, e sempre envolvida com a igreja. Não tem pra onde ir, né? Você vai aprender a servir e ter prazer naquilo, eu amo. E você falou uma coisa muito interessante, né? O quanto a música, ela pode ser um instrumento de Deus para levar o evangelho. E quantas histórias a gente ouve
de pessoas, né, que estavam passando na frente de uma igreja, ouviu a música, entrou. E hoje com as redes sociais também, né, a gente consegue fazer um evangelismo com música. Sim. Né? Mas você comentou agora há pouco sobre a gestação, né? E durante a gestação você compôs uma música Isso. que é o Meu Bem. Meu bem. Né? E queria que você contasse um pouquinho sobre como Show. foi isso, porque essa não é uma música congregacional. Não é né? nada congregacional. Mas é uma música que deixa um legado. Isso. Né? É Ela uma deixa música um que legado. aponta para Jesus. E essa música dá até umas histórias engraçadas, né? Eu lancei essa música agora esse ano. Eu fui produzir, de fato, essa música ir para estúdio, gravar e tal, no último mês de gestação da Cissa, então em março. O Oscar Souza, que é um amigo e produtor lá da igreja, da nossa igreja, da IBB, um jovem super talentoso, inclusive tem um trabalho incrível, gente, escutem. O Oscar Souza, ele é incrível. Final do mês lançaremos uma música juntos, inclusive. Ó, fica a dica, hein? Fica a dica, chama Ainda Há Lugar. Gente, tá muito legal, muito gostosa a música. E eu falei, Oscar, cara, você topa... Eu tinha pensado em produzir outra música, mas eu falei, cara, vamos pegar essa música aqui que eu fiz pra... Que aí eu vou contar toda a história da música, né? Você topa produzir? Mas eu queria gravar logo, porque eu quero lançar, de repente, no mês seguinte do nascimento de Cissa. Que ela já vai nascer mês que vem, no caso em abril, e eu queria lançar em maio. Não, vambora. Então ele produziu super rápido, ficou super lindo. Eu falei, é isso. Vamos. E aí lancei. Mas eu compus essa música, na verdade, embora eu só tenha produzido agora no final da gestação da Cissa. Eu produzi essa música quando eu estava grávida da Liz. Né? E ela não se chamava Meu Bem, ela se chamava Filha. Na verdade, quando eu compus, não tinha nome, porque eu não sabia se era menina ou menino. Na época, eu não sabia que Liz era uma menina. Mas eu compus essa canção e eu tava até há bastante tempo sem compor, e aí veio essa canção, eu fui escrevendo. É uma oração mesmo, assim, é como se eu estivesse escrevendo uma carta para minha filha e falando com a minha filha, né? Então, ela é muito linda, ela não é uma canção congregacional, mas é uma canção que eu falo, que aponta para Jesus, e de legado mesmo, né? Que é o que eu quero deixar para as minhas filhas, é o que tem de mais precioso. E eu falo para elas, né, no refrão da música, que elas um dia olhem para o Criador, mas elas enxerguem também o Salvador da vida delas. Porque ele é o Criador de todos nós, né? Mas nem todos são filhos. Então, que um dia elas sejam filhas dele, né? E que elas olhem para Jesus e enxerguem o Salvador da vida delas. Porque tudo que a gente tem na vida, tudo que o mundo oferece, lógico, tem muitas coisas boas que Deus nos permite viver. Mas tudo passa, tudo é passageiro. Então, que ela... às vezes me dá até vontade de dizer, que eu fico até meio emocionada, porque quando eu paro pra pensar, né, cara, que escrevi, e a letra é muito isso, né, eu olho pras minhas filhas. Então, é uma letra muito linda. Então, aí depois que eu descobri que era menina, a música se tornou filha, porque o refrão não era meu bem, que um dia você volte os olhos para o Criador, enxergue o seu Salvador. Era filha, que um dia você volte os olhos... Era filha. E aí, quando eu fui lançar essa música, eu tive a alegria, o privilégio, a honra dessa música ter sido lançada pela Salos, que é o selo do Paulo Baruch, que é a minha, assim, eu acho que dentro da música cristã, dentro da música, dentro do universo cristão, gospel, né, que a gente chama, a maior referência, assim, ele é uma das maiores referências dentro da música pra mim. Eu falei, cara, o Baruch, meu Baruch. Eu já tinha conhecido o Baruch pessoalmente, porque eu gravei na casa, né, do Canto das Igrejas, e o Baruch me dirigiu ali, que foi, cara, um presentaço, assim, foi algo que... Assistam, procura aí lá no YouTube e assistam esse episódio, botar Lari Macário na casa, vocês vão achar no YouTube, tá? Foi muito gostoso, foi muito especial, gente. E um conhecido, um cara do mercado da música, né, que eu tive um acesso, ele falou, cara, tenta lançar essa música, conversa com o Baruch, seria muito legal você lançar pela Salos e tal. Eu falei, ai, meu Deus, será? Pô, mas o cara conhece o Baruch, o cara é tipo um cabeção da música, e ele falou pra eu falar com o Baruch. Aí falei com o Magnani também, o Alexandre Magnani, que eu imagino que vocês conheçam, e que também já gravou comigo, virou um amigo, né, alguém que Deus me deu através da música, e que de alguma forma, eu falo que de alguma forma ele é um mentor também pra mim na música, né. E ele falou, não, Lari, tenta falar com o Baruch. Aí eu fui, falei... Aí eu tive a cara de pau, assim, ficar, meu Deus, será que eu vou ser muito inconveniente pra falar com o Baruch? Mas aí ele respondeu, nos falamos, ele me ligou, falou, então vamos lançar pela Salos. Só que ele falou, Lari,
Cara, muito linda a música, muito legal. E foi muito legal porque ele tava... o filho dele tinha nascido, Noah. Gente, e o Noah, pô... Cara, esse menino, eu falo que ele é aquele milagre que todo mundo tava aguardando pelo vibrou nome. com aquilo. Aham. Quando eu descobri que a Rebeca tava grávida, vendo os stories, eu fiquei, caraca, ela tá grávida, meu Deus, que legal. E eu tava grávida da Cissa, né, também, então foi meio perto. Então acho que também foi muito especial pra ele, né? Acho que talvez eu ouvi aquela música, a Rebeca ouviu aquela música, a Rebeca fez vários posts de stories, de reels, usando a música, o Baruch também depois, né? Mas o Baruch falou, cara, lá tá muito legal a música, mas esse refrão tá muito a música já é muito nichada, de um nicho muito específico, né, pra pais. Sim. E tá muito tipo assim, pô, se Só eu pra quero meninas, só pra né? menina, filha, porque o nome era filha. Assim, você que sabe, mas assim, eu tô dando uma sugestão. Tenta pensar em alguma outra palavra que seja mais genérica. Para um pai também, para um pai de menino, também poder. Eu falei, caraca, é verdade, né, Baruch? Tal. Ele falou, tenta não se apegar tanto, quer dizer, o compositor, a gente tem essa mania, né? A gente faz, meu Deus, não, mas é que esse era o meu sentimento na hora. Não Aí eu falei, mexa não, em nada, por não mexe em nada. favor. Ele falou, Lara, assim, não, só te dando uma sugestão. Talvez não se apegue tanto, é importante. Eu falei, Baruch, tá certo, né? O Baruch tá falando, eu vou ficar, eu vou ouvir. E aí na ligação mesmo, eu falei, cara, eu tô aqui pensando, tá, meu bem, acho que meu bem vai ficar, meu bem. Ele falou, e aí virou meu bem, mas a música não era meu bem, era filha, mas o Baruch sugeriu mudar o nome, eu pensei meu bem, e aí virou meu bem. E, gente, tá se aí. você não escutou meu bem, a minha câmera é aquela. Se você não escutou meu bem, entre na sua plataforma de música, ou no YouTube também tem, a gente tem um clipezinho lá, bem gostoso. Escute, meu bem, todas as plataformas de música. Tá uma coisa linda, linda, Tá linda, mesmo. gente. Tá mesmo. É uma música super singela, super simples, mas muito profunda, muito gostosa. E eu recomendo, porque desde ontem eu comecei a buscar ela nas redes sociais, no Spotify, e tem músicas belíssimas, Poxa, obrigada. belíssimas. Ficou muito feliz de ouvir E a isso. gente vê assim, todas apontando para Jesus, né? Porque a gente tem tanta música, né, nesse mundo gospel, Isso. que a gente precisa dar uma selecionada, né? Exatamente. Muitas músicas que fogem da palavra, da Isso. doutrina certa. Isso. Então, Eu tenho bastante essa preocupação de escrever músicas cristocêntricas, músicas que apontem para a palavra de Deus mesmo, apontem para Jesus. Tem uma boa teologia, né? A gente sabe que, infelizmente, tem muita coisa doida por aí, e muita coisa que às vezes vai na emoção, e às vezes a pessoa nem está refletindo no que está cantando, mas está cantando uma heresia assim, absurda, uma coisa grotesca. Eu falo, meu Deus. Mas o acorde é cara. bom, ele é envolvente. Isso, ele é envolvente, é Aí você canta e gostoso. vai embora. Exatamente. Então eu tenho muito essa preocupação. Eu estudei um ano de teologia, mas até antes de estudar teologia, a minha igreja em Macaé, antes de eu casar e tudo, e a igreja que eu tive o privilégio, a alegria de participar da plantação dessa igreja, a gente tinha muito essa preocupação. Né? Cara, a gente precisa cantar músicas que apontem para Jesus, músicas com boa teologia. Então vamos pensar. Então eu já tinha muito isso incutido na minha cabeça. E aí perdão, lógico que essa questão de você estudar é muito bom, né? Você tem que tomar cuidado para você, como é que eu vou falar? Não ficar só aqui e não descer para cá, né? Pro coração. Eu acho que tem que... As duas coisas caminham juntas, porque por algum tempo também eu achei, não, é só a razão. E não, Deus nos deu emoções. Então, a gente também precisa ser sensível, né, às emoções. A música tem muito esse poder também, né, de tocar as emoções, e eu creio que Deus usa isso. Não pode ser só isso, né? Tem que ser as duas coisas casadas, a razão com a emoção. Mas eu tenho essa preocupação de, cara, será que o que eu tô falando... Porque às vezes é uma frase muito boa, que você pensa uma frase, caramba, essa frase aqui tá boa, uma frase legal, isso aqui na composição vai ficar boa. Mas será que isso aqui tá teologicamente correto? Uhum. Deixa eu pensar, deixa eu avaliar isso aqui, deixa eu pegar a palavra de Deus, deixa eu ler, Então tem que ter essa reflexão, né? Muitas músicas... Talvez até venha essa pergunta que eu já vou aqui, gente, eu vou falando, eu já vou pensando. Mas é pra isso mesmo, né? Daqui pra ouvir você. Muitas músicas vieram, tipo assim, espontaneamente. Vieram, sabe? Veio fluindo mesmo. Deus falando ao meu coração alguma coisa, alguma situação. E, cara, e a música veio. Às vezes veio o refrão, às vezes veio uma estrofe primeiro. Às vezes...
Que é o processo de composição. Isso, né? exatamente. É uma coisa legal que a gente Isso. sempre quer saber. Muitas vezes, várias composições minhas vieram assim. Cara, veio alguma ideia, depois eu fui dizer. Mas outras composições vieram intencionalmente, de parar e sentar. Sobre aquele tema. Talvez não, muitas vezes não foi nem sobre um tema específico. Já aconteceu de ser tema específico, mas de parar e pensar, agora eu vou parar para fazer música. Entendi. Porque isso foi uma dica de um amigo meu, que é um outro mentor. Eu falo que eu tenho vários mentores, já estou botando várias Mas coisas é na bom minha que a gente vida. vai agregando, né? Você vai aprendendo Isso, com o várias Chicão, pessoas. assim, o Francisco Júnior, lá de Macaé. Um guitarrista incrível, um cara muito fera, assim. Tinha muita experiência com música. E ele me ajudou muito no início da minha carreira profissional. Ele me mentorou ali como os primeiros passos, cara, porque eu tava meio perdida. Cara, como é que eu começo? Tá, eu quero lançar, eu quero gravar, mas como é que... Então ele me auxiliou. E ele falou uma vez isso pra mim, Lala... me chama de Lala, né? Quem me conhece há muito tempo é Lala, né? Lari, né? Lala. Lógico que às vezes vem a composição, vem uma ideia, vai fluindo e a gente escreve, mas tenta fazer o exercício de sentar intencionalmente. Pega uma tarde sua que está livre, vai pro seu piano, senta lá e fica lá cara, e foi muito legal. Porque, de fato, saiu música. Supremacia, que é uma das músicas que eu... Supremacia? Não, Supremacia veio também foi meio fluido, assim. Peregrino. Perdão. Peregrino é uma canção minha que tem também todas as plataformas de música. É uma oração, uma música, assim, muito, muito profunda. Eu falo, a letra dela é bem profunda. Ela foi uma dessas músicas que eu tava sentada, que eu sentei e falei, eu vou sentar aqui pra refletir e pra tentar compor alguma coisa. E ela veio surgindo assim, sentada intencionalmente, porque eu queria compor alguma coisa. Talvez pudesse ser uma coisa nada a ver, uma porcaria, né? Sabe? Nunca vou gravar essa música, mas é importante esse processo. E essas músicas que eu falei que esse ano eu tive a oportunidade de compor em grupo, algumas nesse retiro de composição que a gente teve da igreja, e uma outra que tem o quê? Tem uns 2 meses, num workshop que o Magnani deu lá na PIB de Curitiba, que inclusive, Carol, esses dias estava por lá. Justamente quando eu estava viajando, quando eu estava no Rio de férias, Carol estava em Curitiba. Lá. Amém, eu creio. Eu vou te levar também. Já tá, assim. O Alê deu um workshop lá de composição, foi algo bem pequeno, foram pouquíssimas pessoas mesmo. E eu tive, assim, o privilégio de participar. Lá nasceu uma canção lindíssima, dividimos em vários grupos de 4 pessoas. E eu e mais 3 pessoas compusemos. Então, assim, a gente tinha que compor. A gente tinha que sair dali com uma música feita. Todo grupo tinha que compor uma música. Então, assim, tem que sair. É aquela coisa intencional. Então, foram experiências muito legais de, meu Deus, a gente precisa... Não tinha ideia nenhuma, não tinha nenhuma ideia inicial, não tinha nada, não tinha uma prévia, não tinha nada. A gente tinha que sair dali com a música. E saiu uma música super congregacional, super missionária. Gente, a música tá linda. Eu espero que um dia... Assim, a gente tem o privilégio de gravar para outras pessoas conhecerem, porque linda, linda, linda. Vamos falar sobre a música, tema? Vamos falar. Eu conheci essa música ano passado, que a gente estava lá no Lidere e a Lari fez um dos momentos de louvor. E a hora que eu escutei ela cantando, eu falei, é essa música. Que a gente queria comemorar 10 anos, né? E eu sou assim para criar outras coisas, né? Pensar em temas de eventos, tudo. Eu escuto uma música e aí dali vem todas as outras coisas que a gente vai fazer. A hora que eu escutei você cantando, falei, cara, tem que ser essa música. E eu não sabia que tinha sido nesse momento. Você me falou, agora esse ano, vai ser a música tema, mas eu não sabia que tinha sido. Mas, na verdade, ela já trouxe antes, né? Porque lá em março a gente fez uma semana de gravações. Isso a gente foi em outubro. Foi em outubro do ano passado, né? Que ela me viu cantando. E ela tá trazendo isso o ano todo, porque a gente fez na semana. A Semana da Mulher foi com esse tema também. Cara, isso. Que legal. Que é muito bonito, porque a Carol trouxe essa ideia da gente, pessoas comuns, como nós, né? Mas a nossa história, não importa o que eu faço, ela tem que ter um porquê. E esse porquê não sou eu, né? O que você falou. Então, quando a gente entende isso, que não é sobre nós, seja o que você faz, pode ser mãe, pode ser professora, pode ser viúva, pode ser o que for. Exatamente. O que você faz no seu dia a dia não é sobre nós. Exatamente. Então, essa música realmente essa música é linda. E aí, Carol, você tá falando isso, e daí eu me identifiquei com o que você falou, porque você disse que você me ouviu cantando e você falou, cara, é essa música. E essa música, Pra Tua Glória, que o Projeto Sola gravou comigo, que é uma outra alegria também, né, que eu tive, uns caras que eu admiro dentro da música, e aí eles toparam gravar.
essa música foi a única música até hoje que eu gravei, que eu lancei, que não é uma música minha, que não é uma música autoral. Todas as outras são músicas autorais, até hoje eram músicas autorais, exceto essa. É do Léo Bianchi. O Léo era seminarista lá no Palavra da Vida. E ele compôs essa música para uma conferência missionária do Palavra da Vida. E como meu marido, até então, gente, que hoje eu estou em Curitiba, mas até dezembro do ano passado, nós estávamos em Atibaia, aqui em São Paulo. Graças a Deus, porque deu tempo de eu escutar Viu? a música. Deu Foi tempo. quase que não Deus deu. vai fazendo essas coisas, né? Tudo, vai costurando. E vai costurando tudo. E a gente morava no condomínio onde fica o Palavra da Vida, porque a nossa igreja ficava lá dentro do condomínio, a Igreja Evangélica do Maracanã, que a gente tem um carinho imenso até hoje. A gente estava lá, tá tendo conferência missionária. Gente, que no quintal da nossa casa ficava 2 ruas para trás, nós vamos, e sempre é muito gostoso participar de conferência missionária lá. Até para lembrar a nossa época, verdade, né, de seminário. É verdade. E chegamos lá, cara, tava tendo louvor, né, da conferência, tocou essa música. Eu falei, cara, gente, que música maravilhosa, muito congregacional. Eu falei, gente, eu conheço essa música, mas eu pensei, não, eu não conheço essa música. Mas sabe aquela coisa que você escuta e ela é tão familiar, ela é tão gostosa e fácil de assimilar e com uma letra tão linda. Gente, mas não é possível, que música é essa, cara? Porque realmente eu não conheço, mas me dá a sensação de que eu conheço, mas não conheço. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí no final eu fui falar com o Léo Bianchi, que até então eu não o conhecia pessoalmente, mas a gente gravou um podcast, tava na época de pandemia ainda, tava um pouco mais tranquilo, mas ainda tava pandemia, mas a gente gravou um podcast sobre música na igreja, muito legal esse podcast, inclusive, lá do Multiplique Podcast, que é do Palavra da Vida. E aí o Léo participou, mas foi tudo online, então a gente se conheceu só por vídeo, a gente tinha conversado, ele foi uma das pessoas, dos participantes ali. E aí eu cheguei no final, falei, oi, tudo bem? Você que é o Léo? Pô, Lari, não sei o quê. Cara, Léo, chegou a perguntar, mas de quem é essa música? Aí ele falou, cara, é minha. Eu falei, meu Deus, cara, que música linda, que música linda. E aí eu fui com aquilo, cara, aquela música agarrada na minha cabeça pra casa. Aí eu fiquei com aquela música, falei, meu Deus do céu, eu preciso gravar essa música. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no outro dia, falei, Léo, cara, eu queria muito gravar a tua música. Você permite que eu grave e tal? Tem algum problema? Eu já tinha músicas lançadas, né? Ele falou, Lari, cara, essa música é pro reino. Pode gravar. E eu falei, caraca, meu. E isso muito ela obrigada. foi gravada quando? 2020, isso foi em 2020. Gente, eu e meus problemas de cabeça com data. 2021, foi 2021, se eu não me engano. Isso acho que foi setembro de 2021 a conferência, tô na dúvida, mas foi 2021. E eu fui gravar essa canção, deixa eu pensar aqui, eu fui gravar essa canção acho que em janeiro de 2023, porque minha filha nasceu, a primeira filha nasceu em 2022, eu fui pro estúdio gravar em janeiro acho que de 2023, que Liz estava com 6 meses, e viemos pro estúdio aqui em São Paulo gravar. Já foi a gravação com o Projeto Sola? Foi, não, porque aí o Léo deixou eu gravar e eu fiquei, cara, eu já tinha conversado, tinha trocado uma ideia já com o Gui Andrade, eu falei, cara, um dia eu quero gravar com vocês. Ele falou, cara, só você chamar. Eu falei, pô, ele falou que é só chamar, eu vou chamar, vai que cola. É verdade, ele que deixou a porta aberta, né? Isso, ele deixou a porta aberta. E que a gente tinha algumas pessoas em comum, né? E aí, cara, eu falei, meu, acho que essa música tem muito a ver, assim. Eu ouço essa música, eu escuto os meninos do solo, os Guilhermes, né? Cantando. E aí convidei, eles toparam. Demorou um pouco o processo a gente ir para o estúdio, por conta, cara, de enrolo, de produção. E aquela coisa toda, agendas que não casavam deles com a minha, agenda deles era uma loucura. Até que nós fomos gravar. E, cara, e essa música é isso. Você ouve a música e... É uma música que... Cara, ela é muito gostosa. E a gente já quer cantar junto, e a gente Exatamente. quer decorar pra poder louvar no carro, Isso, no ela banheiro. é muito presbiteriana, você sabia, né? É mesmo? Pra tua glória, seja extremamente presbiteriana. Tá vendo, cara? E pô, ela é linda demais, um refrão muito gostoso e muito fácil, eu falo assim, de assimilar musicalmente, né? Que é acho que um pré-requisito para uma música congregacional, de forma geral, é uma música que as pessoas assimilem de forma mais natural, né? De forma fácil. E foi assim essa música. Muito linda. Então é linda. Estamos quase batendo, já tem um tempinho. Essa música
Não saiu na biblioteca do Sola, não foi uma collab. Aí isso são termos mais técnicos, foi um feat. Então, eles estão lá, aparecem, que estão Lari e Projeto Sola, mas só aparece na minha biblioteca, na plataforma. E eu, sou uma artista pequititinha, né? Mas Ainda, mesmo... né, Carol? Ainda, Pegamos ela na hora não certa, é? porque o Loco vai ter que agendar. Pra glória Pra de glória Deus. de Deus. Pra isso glória de Deus. Se mesmo. tiver que ser isso, É. eu estou preparado. O Senhor está me preparando, né? Eu sei que ele vai. Mas a gente já tá com assim. Daqui a pouco a gente vai bater 100 mil plays. A gente Olha já que tá com legal. 70 e poucos mil plays. Isso é muito legal. Eu falo, né? Pra uma artista de fato, assim, que tem. Pequena, que poucas pessoas conhecem. Embora Amor Leal, que eu gravei com o Alexandre Magnani, já tenha 340 mil plays, foi minha música mais escutada. Mas, gente, pra você chegar num número desse. A gente sabe, a gente toda semana tá aqui com podcast. A É gente bem doideira, sabe. é pesado, assim. Mas o Senhor vai levando a música pra onde ele quer, né? E muito legal. E E sábado nós vamos cantar na comemoração coisa de 10 linda. anos. Vai Gente, estar todo mundo cantando. filmem, me marquem, sei lá, faça qualquer coisa, porque eu quero ver isso. Carol falou, pô, Lari, você não consegue estar, porque eu estarei em São Paulo no sábado, mas eu vim por conta de uma conferência, então eu não vou conseguir estar com vocês. Mas eu vou ficar tão feliz de saber que vocês estão cantando, gente. E não, e coisa você sabe, olha o que aconteceu quando a gente sabia que ia vir aqui hoje, eu não sabia quem era, né? Falei, Carol, fala quem é. Aí quando ela falou, eu falei, Carol, eu ainda não ouvi, vou ouvir agora. Pra não passar vergonha, mano. Fui ouvir assim, e já assim. fui no meu grupo, olha só, no meu grupo de discipulado. Falei, gente, estavam falando lá de legal, camiseta, de cara. comida. Falei, para tudo. Se vocês não ouviram, ouçam, porque é muito linda Pô, a que música. legal, Então é isso, né? legal. Acho que quando fala, Fico né, feliz. pro nosso coração. Fico E a muito gente aqui em feliz. São Paulo, você sabe, né? A gente ouve no carro, porque pra gente pegar trânsito de meia hora, uma hora. Isso, já bota pra 2 horas. escutar lá, marcar, É vai lá, vai isso, escutar, né? gente. Coisa de qualidade. Isso, coisa de E é qualidade. muito bom. E o que eu acho muito legal é que ela vai falar, é toda a história, mas a nossa, a minha também, né? Porque às vezes você acha assim, não é Exatamente. só a história Do global, famoso, não. do pastor. Toda, mas a minha toda, história e toda a história do também. planeta, Exata, da história, é. né? Então, eu acho mas isso a bem nossa legal. história seja pra Sim. glória do Senhor. Isso E muda é sobre tudo. isso, foi um pouco do que eu falei, né, no início. Cara, não é sobre nós. Né? Às vezes parece que tá tudo. Ai, Deus tá fazendo tudo pra que eu tenha uma carreira. E eu vejo assim, quantas coisas eu já fez, quantas portas Deus abriu. Mas aí eu paro pra pensar, cara, não é sobre mim, cara, é sobre Ele, é sobre o que Ele tá fazendo. E a gente sempre tem que voltar pra esse lugar. E não sou só eu que sou artista, eu falo artista no melhor sentido da palavra, né? Alguém que trabalha com arte, eu trabalho com arte, com música e tal. Não no sentido da artista, popstar, não sei o quê, nada disso. Mas não é só o artista que tem que voltar para esse lugar, porque a gente tem um Todo probleminha, mundo. né? A gente que lida com música, né, Carol? Todo mundo. A gente agora. O artista tem esse probleminha com ela. O ser humano tem, mas acho que o artista tem isso mais aguçado. A gente quer estar Porque no você tem centro. evidência, né? Você A gente tem quer estar no evidência. centro das atenções. Exato. Então, Eu a acho gente que precisa- todo mundo tem essa, todo mundo. né, assim, essa natureza pecaminosa de querer, né? Eu acho que rede social traz muito isso, né? é. Essa coisa de você ver like, de você ver quantas pessoas estão te Isso. seguindo. Então, isso, então, então a gente precisa se lembrar o tempo mas esse é um todo. exercício que não é só pro artista, é pra qualquer pessoa. Você que é tá verdade. assistindo, é um exercício pra você. Se você entender, cara, é tudo sobre ele. De fato, é que ele cresça e que eu diminua. A minha história é sobre ele. Às vezes tem um monte de coisa legal, né? Que Deus está te colocando em uma posição de evidência ou não. Mas, cara, é sobre ele. É sobre ele. É como Deus está te dando a oportunidade, o privilégio de servir no que ele está fazendo. E é muito louco como é que Deus usa aprendizados nossos, de devocionais, às vezes de anos. Porque é isso que eu tô falando agora, que eu tenho refletido muito nesses últimos meses, é algo que eu já... que eu fiz um discipulado sobre isso, né? Na época que a gente estava em Angra dos Reis, que meu marido, o primeiro ministério dele, pastoral, foi em Angra dos Reis, a gente estava lá, isso foi em 2016, quando eu casei, eu fui para lá. Acho que foi em 2017 que eu fiz esse discipulado, um discipulado super legal. E falava muito sobre isso, o discipulado batia muito nisso. Era um livro mesmo, era um discipulado formal, né? Tinha um livro, uma literatura, e falava muito isso. Deus está fazendo... E onde Deus está te colocando para você somar nisso. Cara, e olha só um negócio que eu estudei lá atrás, que eu li lá atrás, mas que ficou aquela semente aqui. O Espírito Santo me trouxe, tipo, para refletir muito agora, né? Naquela época eu também refleti, óbvio. Mas ficou isso. E eu, cara, tenho pensado muito nisso. É sobre o que o Senhor está fazendo. E isso também me fez muito refletir sobre... É lógico que eu, quando eu olho assim para minha carreira, né, para o meu ministério... Eu sempre tive muito essa vontade, cara, eu quero ter um ministério que seja reconhecido nacionalmente e tal.
E talvez Deus tenha até demorado muito entre aspas, né? Ele nunca deixou isso acontecer antes, porque meu coração precisava, cara, ser muito moldado para as motivações corretas, justamente por isso. É para ele, é porque ele cresça, não eu, né? E eu queria eu estar à frente, eu queria, quero brilhar, porque eu amo arte, eu gosto de estar à frente, eu falei, mas é sobre ele. Mas hoje eu tenho muito pensado também sobre isso. Se Deus quiser que eu tenha um ministério que seja conhecido nacionalmente, lógico que tem gente do Brasil inteiro que escuta música, né? Tem gente, esses dias teve um cara do Nordeste que se foi de Petrolina, que me mandou mensagem e tal, olha, escutei tua música e piririba. É muito legal saber que tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade tem outros países que escutam, e as plataformas digitais, essa coisa da era digital facilitou muito isso. Mas eu penso, cara, mas e se Deus quiser que eu tenha um ministério na minha igreja local apenas? Né? Cara, isso vai ser maravilhoso. E, meu Deus, e como tem sido muito bom servir a minha igreja local hoje. Né? Eu falei, eu tenho tido muita liberdade, assim, tem sido um tempo, cara, que Deus me trabalhou muito, que as outras igrejas onde eu estive, igrejas que eu tenho um amor, assim, imenso, tanto a Ibacem, lá em Angra dos Reis, quanto a IEM, igrejas que eu falo, assim, já depois de casada, né? No ministério, especificamente com meu marido. Foram igrejas que talvez eu fiquei um pouco mais quieta, servindo na música, mas não da forma como eu poderia, com o potencial que eu poderia. Mas eu vejo também que isso foi tempo de Deus, de falar, cara, fica quietinha aí, você precisa aprender a ficar quieta, sirva com excelência, sirva até onde você pode, ali até onde estão te deixando, até onde eu estou deixando, e sirva. Tô te preparando. Pode ser para algo maior ou não. Tô te preparando, você tem que glorificar meu nome. E, cara, de fato foi assim. Hoje a gente tá numa mega igreja lá, uma igreja de 5 mil membros, que, querendo ou não, é uma mega igreja, né? Se a gente passar em Brasil, assim. E, cara, uma igreja com uma estrutura absurda. A gente nunca imaginou estar numa igreja assim, com a estrutura que tem, com a relevância que tem na cidade. Isso é muito legal. E, cara, e numa posição que eu vejo que Deus me colocou e eu não esperava, assim, não esperava que Deus nos levaria, tanto meu marido, né, 400 adolescentes, assim, pra É ele muita dar, coisa, é muita Não, coisa, e quando a né? gente se dispõe, né, a Eu servir, vejo isso, sim, não né, importa o tamanho, Deus né? usa, né, e Deus usou, ele viu esse cara que eu amava servir, tanto pode ser numa igreja pequenininha, e hoje ele tá me permitindo servir numa igreja maior, e ser benção, ser abençoada, e eu penso, cara, e se meu ministério for só para servir a minha igreja local, tá Já vai estar valendo, é fazendo isso. um grande trabalho pro reino. Cara, e é bênção, né? E pode ser que não. Então eu tô aí fazendo música e lançando, e o Senhor vai levar para onde Ele quiser, e eu tô E aí sabe disponível. que eu tenho ido nas algumas igrejas falar com as mulheres, né? E Deus tem falado muito sobre a vida de Moisés comigo esse ano. Que ele viveu 40 ciclos de 40. Eu acho que eu nunca vou parar de falar de 40 até eu fazer 40, né? Vamos fazer uma festa aqui que eu devo usar 40 anos. Ela fala, eu tenho quase 40. Quase ela não 40. gosta Sim, que eu fale quase isso, 40. mas eu falo. E o que eu acho muito legal, né, quando a gente olha para a vida de Moisés, é que ele ficou 40 anos sendo preparado no Egito, no melhor lugar, top. Aí quando ele achou assim, agora é a minha hora. Pô, Ninguém reconheceu. Aí ele ficou 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelhas. O que isso tinha a ver com o que Deus tinha chamado ele para fazer? Mas ele teve que ficar 40 anos lá porque Deus precisava trabalhar o coração Isso. dele. E às vezes a gente não entende isso, né? Deus está preparando o nosso coração Isso. para o que ele vai fazer depois. É. E aí é legal que você olha ele no Egito e ele vai, tô pronto, vai lá e mata. E você vê Deus conversando com ele 40 anos depois, quando ele já tinha 80 anos. Ele fala, agora você vai. Ele fala, eu? Não, leva outro. Porque eu não sou capaz. Então ele entendeu, realmente, você não é capaz. Você vai ser o meu instrumento Isso. para libertar o povo do Egito, mas não vai ser por Pô, você. e esse negócio que você falou, cara, quando a gente entende que a gente não é capaz, é lógico que a gente não tem, eu não posso ter falsa modéstia, a gente não pode ter falsa modéstia. Porque isso também não é legal, isso também é uma forma de orgulho. Eu sei que eu tenho talento, que Deus me deu talentos, mas eu gosto muito quando acontece, cara, às vezes umas situações, igual quando eu fui convidada para fazer o Na Casa, né, lá com o Baruque ia me dirigir, ia ser, né, Eu acho que eu tinha desmaiado. Meu, Que eu responsabilidade, falei, cara, né? que louco, tipo assim, será que eu sou capaz de fazer isso, meu? Mas isso é tão bom, eu gosto quando acontece isso.
porque eu tenho que depender de Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu vou agarrar essa oportunidade porque eu tô entendendo que é o Senhor que tá me dando. Mas às vezes eu me sinto, será que eu... Pô, cara, só vai gente fera lá. Eu sei que eu sei fazer, eu sei que o Senhor me deu talento. Mas, caramba, mas será que é esse nível aqui? Será que... Mas o Senhor me deu, o Senhor vai me capacitar. Então eu vou topar. E foi muito louco, porque eu recebi o convite numa quinta pra cantar numa segunda, pra gravar na segunda. Nossa. Eu ainda tinha que pensar nas 3 músicas. Eu ia viajar de férias, tava uma loucura. Eu falei, não, vambora. Eu falei, amor, o Neto mandou mensagem aqui, que é do Canto das Igrejas, que é o sobrinho do Baruque, e é um cara, assim, um cantor também incrível, muito legal. E mandou mensagem, cara, mas pra gravar segunda, a gente com viagem marcada de férias. Ainda bem que o voo não era aquele dia e tal, mas... Aí meu marido, ele super me apoiou, falou, amor, não, pelo amor de Deus, vamos, cara, bora aí. E o meu Deus, tem que pensar em 3 músicas, né? Tem que chegar em casa. E eu tava com visita, uma loucura. Eu tinha que ensaiar, porque eu ia tocar junto. Será que eu ia chamar alguém pra tocar? Eu ia tocar. Mas eu falei, cara, Deus, o Senhor tá comigo. Me ajuda. Você é aquela mesmo, me dá ousadia pra chegar lá e fazer o que o Senhor me deu pra fazer. E a gente também tem que ter essa convicção. O que Deus me deu pra fazer? Sim. Porque quando Deus te dá algo pra fazer, cara, ele vai te capacitar. É a gente se colocar disponível na mão dele, né? E deu certo. Vamos lá, esses dias teve uma conferência. Só mais um exemplo disso, da gente confiar, né, no que o Senhor faz. Mês passado teve teve um encontro das mulheres lá da igreja. E foi um dia à noite e tal, só que eu não sabia, assim, a quantidade de mulheres que, embora a igreja seja grande, mas pode fazer o louvor do Entre Amigas e tal. Eu falei, faço com o maior prazer. Vou fazer voz e violão e tal. Me preparei tudo. Mas, cara, eu cheguei lá, eu não sabia que, uma quarta-feira à noite, eu falei, nem vai dar tanto. 500 mulheres. Eu falei, caraca, começou a me dar uma... Eu não fico tão... Eu fico nervosa até hoje. Qualquer momento, se eu vou tocar, se eu vou ministrar, dá aquele nervoso que é muito bom. Mas, assim, é um nervoso que, ok... Administra, vamos lá, administrar. Cara, mas nesse dia me deu um negócio. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Tô muito nervosa. Mas, Deus, não me deixa ter temor a homens, não. O Senhor me deu isso aqui pra fazer. O Senhor me deu, o Senhor vai me capacitar. Então, me ajuda... Cara, e foi tão gostoso. Tremendo. Foi tremendo. Meu, assim, quando você se coloca nas mãos de Deus mesmo... E deixa ele conduzir, cara, né? E deixa ele conduzir. E aí as mulheres depois, caramba, Deus falou comigo. E Deus falou comigo aqui. E eu vi aquelas mulheres cantando. E foi só voz e violão, não tinha mais nenhum instrumento. Que lindo. Era eu, o violão e Deus. E as mulheres, aquele grande coral. E, cara, e Deus capacitou, mesmo naquele nervoso. Que eu falo que é ótimo, que daí você, Senhor, vai comigo, vambora, estou nas tuas mãos, e o Senhor capacita. E é isso, é se colocar nas mãos de Deus, entender que Ele vai dirigir. Aí a gente fica nessa ousadia, por Ele. Porque se deixar com a gente, ai meu Deus, vou me acovardar aqui, vou ficar. Mas não, temos que ir, Muito né? bom. Vai ter mais música, Carol? Eu acho que ela podia, né? Antes... Qual que é a tua música que você fez que você mais gosta, assim? Ai, meu Deus. Olha, é uma pergunta complicada. É assim, ó, Meu Bem, eu tenho um carinho imenso porque é muito especial, porque é aquela coisa do legado, né? De eu deixar para as minhas filhas e mostrar, cara, que elas olhem para Jesus. Então essa é uma música muito especial. Mas todas as que eu lancei até hoje são especiais, embora eu não acho que sejam a minha cara tocando ao vivo. Carol me viu tocando ao vivo ano passado. Eu acho que eu tenho outra vibe. Acho que as minhas músicas, assim, o que eu lanço, tá começando a se parecer mais com o que eu faço no ao vivo, com o que eu gosto de fazer ao vivo. Ela puxa mesmo as pessoas pra cantar, pra participar. Mas eu acho que isso é parte de um processo mesmo de carreira, né? Mas cada música tem algo especial. Mas talvez a que eu vou falar, eu nem pensaria em falar nela, mas me veio aqui agora, é Sabes. Sabes é uma música que das que eu lancei é que eu falo assim, cara, talvez é que as pessoas menos vão... Mas quando eu canto em algum lugar, quando eu vou em alguma igreja e eu canto, é a música que as pessoas mais chegam até mim e falam, cara, essa música parece a minha oração, parece a minha vida, falou muito comigo. Porque, sabe, eu tenho muita preocupação de não escrever letras que falam para... Sabe, essa coisa do eu. Tenho muita preocupação. Mas essa música especificamente é uma música que eu escrevi pensando no meu processo de conversão. E
Eu nasci num lar cristão, eu me batizei com 9 anos de idade, mas, cara, não era salva. Eu me batizei porque tava todo mundo... Eu falei, cara, eu já tocava, isso aqui, eu vou me batizar, eu já sei que Jesus morreu na cruz por mim, parar aquela coisa toda, que você sabe na teoria. Enfim, me batizei. Eu tive um processo de depressão fortíssimo na minha infância. Eu que sempre fui uma menina super alegre do nada. E isso lá na década de 90, ninguém falava em depressão, muito menos depressão em criança. Então isso era uma coisa assim, um tabu gigantesco. Foi muito difícil pro meu pai entender que eu estava doente emocionalmente. Enfim, precisei tomar remédio na época e tal. Então eu tive síndrome do pânico, toque. Foi uma coisa assim, foi ver o combo completo, né? Que Deus me deu. Mas eu entendi, depois de anos, assim, que Deus usou tudo isso, né? Toda essa história para que eu me rendesse aos pés dele. Por isso que eu falei no início, né? Toda a minha história tem a ver com isso. Eu entendi que eu precisava de um salvador. Eu entendi que eu precisava de alguém que, cara, que me libertasse dos meus medos, que não dava para eu viver mais do jeito que eu vivia. Porque depois, na adolescência, eu tive uma recaída e tal, essa coisa muito do pânico, do medo e da tristeza. E aí, aos 17 anos, eu já servia há muitos anos na igreja. Eu era super envolvida no Ministério de Juventude da igreja, era tipo líder e tal. Num acampamento que a gente fez um intercâmbio, naquele dia o Senhor abriu os meus olhos para entender o que era o evangelho e quem ele era. Eu tive uma experiência real com Cristo. E foi muito difícil para mim. O meu pastor nunca fez apelo na vida dele, nenhuma pregação ele fez apelo. A única vez que eu lembro na vida dele que ele fez apelo foi aquela noite e foi para mim. Eu sei que Deus usou aquilo para mim, assim. Então eu tinha 17 anos e para eu levantar minha mão e, cara, eu tô entregando minha vida pra Jesus. Todo mundo já olhava pra mim como uma referência. Mas eu precisei quebrar meu orgulho e falar, cara, eu preciso fazer isso. E não que você precise ir à frente de algum lugar pra você ser salva, não é isso, né? Mas eu precisava. Eu precisava me render e assim, tornar público mesmo aquilo. Então essa música eu escrevi, não sei, talvez em 2019, muitos anos depois, né? Mas pensando nessa minha experiência de conversão, porque eu era uma menina, né, na época da depressão, eu tinha muitos medos, tinha muitos temores, tinha medo de morrer, tinha medo de perder meus pais, cara, mas era um medo, não era um medo, gente, era um pavor, pânico, né? era um pavor, Pânico. era algo que me paralisava. Cara, e Jesus veio e me salvou, e foi um processo, também não foi de uma hora para outra que, parei de sentir medo, porque às vezes tem gente que acha que assim, Deus pode fazer isso? Pode, mas não necessariamente ele vai fazer, e no meu caso foi um processo, né, a cada dia, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu tô com medo disso. Eu ainda tava... E então, Sabes é uma música que fala muito da minha experiência. Né? Eu falo, sabes, quão pequena sou e frágil é meu ser, das limitações que eu tenho para te ver, e que eu necessito de um amor maior que eu. E aí eu vou falando, sabes, no momento em que tocaste o meu ser, o meu coração ferido, então se rendeu. E eu podia enxergar o teu grandioso amor. Porque presbiteriana essa música, hein, Carol? Presbiteriana essa música. E aí ele quebrou meu coração, ele abriu, sabe aquela coisa que caiu as escamas dos olhos? Ali eu enxerguei o amor de Jesus. Não só de ouvir falar. Sabe aquela coisa, né? Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Assim, como Jó, eu tive uma experiência real, foi muito louco aquilo. E aí o refrão, e é por isso que eu posso confiar em ti, é por isso que eu me alegro em ti. Então, sabe? Então essa é uma música que eu acho que não é a mais escutada, eu acho que é a minha música menos escutada de todas. Nada congregacional, mas é uma música que fala dessa experiência real que eu tive com Cristo. Então talvez seja a música mais... uma música assim especial, né? Mas fica a dica aí, né? Pra você ir lá Escute. nas plataformas e assistir. Acho que é legal reforçar, né? Onde que o pessoal encontra. Todas as plataformas de música, tá? Você encontra. Então, só digitar Lari Macário. Lari, L-A-R-I, Macário. Lari Macário. Então, todas as plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, Amazon Music. E no YouTube também você encontra Lari Macário. Tem alguns clipes lá bem legais, bem bonitos, assim. O clipe de Supremacia, que também é uma música super especial, é lindo, é uma ilustração que dois caras muito feras, assim, o Augusto do Pictobíblia que fez, o Augusto Marques fez a ilustração. Legal. Ele é muito fera, assim, um cara que somou muito nesse projeto. E o Neverson... Fica o convite, você pode vir aqui um dia, quando você estiver em São Paulo. Aí, Augusto, venha. É um cara que eu sou
muito grata a ele. E ao Neverson Santos, que é amigo do Augusto, que ele é um animador, então o Augusto ilustrou e o Neverson Legal. fez a animação. Gente, assistam esse clipe, é muito lindo mesmo. Bem fofinho. E esses episódios, assim, do Na Casa, aí só você digitar Lari Macário, Na Casa, ou Lari Macário, Caixa de Música, que foi um programa também que eu tive oportunidade de participar bem legal, cantando lá, contando um pouquinho da minha história. Aí você digita, que aí vai estar nos canais dos respectivos aí donos, né? E aí você pega esse link desse aqui da Lari Macário no Mulher de Verdade e compartilha com as pessoas também, né? Compartilhe Pra com as elas pessoas, conhecerem, exatamente. exato, esse E projeto o tão Instagram, lindo. que é onde eu uso mais, preciso ser mais frequente lá. Meu marido briga direto comigo. Meu amor, você precisa postar. Lari Macário, Lari.macário, vocês me acham lá. Então, tudo que tem de novidade, eu vou postando por lá também. É Muito bom. O tempo aqui não passa, né? Voa. Passou muito rápido. Boa. Que conversa boa. Que Conversa bom, boa. fico Então, muito muito feliz. obrigada porque você aceitou o nosso convite, veio aqui Gente, Participou com a eu me gente. sinto super honrada. De verdade mesmo. Obrigada. e volte outras vezes. Amém. Pra você contar mais, porque tem muito Com mais ainda certeza, pra muita contar, história né, pra falar. contar. É. E agora, vai ter música antes da gente terminar. A Lari vai se preparando aí, a gente vai falando com você pra ela cantar. Porque a gente começou com música, vai terminar com música. Mas você já sabe, né? Pega esse link, manda pra todo mundo, pro pessoal assistir, conhecer o trabalho dela. Deixa um comentário aí e compartilha e curte, né? Pra ajudar a chegar em mais pessoas conteúdos como esse. Então, nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Nós esperamos você. Um grande beijo e terminamos com música. Com a Tchau, música tchau. dela. Muito obrigada. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele me ama independente de quem sou. Derramou sua graça sobre mim. Jesus da cruz morreu pra que pudesse redimir. Rico e pobre, preto e branco, de tanto sotaque, Jesus comprou. Pra libertá-los de seus pecados, uma cruz ele suportou. O seu amor leal, que não depende de mim, por seu amor leal, aquele que nunca tem fim, por seu amor leal, a segurança minha vida está guardada em suas mãos e eu confio em ti. O seu amor leal, que não depende de mim, por seu amor leal, aquele que nunca tem fim, por seu amor leal, a segurança minha vida está guardada em suas mãos e eu confio em ti. Rico e pobre, preto e branco, e de tanto sotaque, Jesus comprou. Pra libertá-los de seus pecados, o barro de cruz ele suportou. O seu amor leal, que não depende de mim, o seu amor leal, aquele que nunca tem fim, o seu amor leal, a segurança minha vida está guardada em suas mãos e eu confio.